Oi, turma! Eu sou Leontina Corinth Trentin, para quem ainda não me conhece, e sejam todos muito bem-vindos. Um dia maravilhoso, uma noite maravilhosa, tudo de maravilhoso para você, é o que eu desejo. Quero falar hoje sobre tanatofobia. Meu Deus, o que é essa palavra doida? É a fobia, é o medo da morte. E isso, para nós que entendemos a morte, que compreendemos, é algo tão tranquilo, é algo tão natural. Mas para quem não entende o lado espiritual, para quem não entende o que a gente faz aqui, é muito difícil. E isso causa um estresse muito grande. Há pessoas que acabam nem saindo mais de casa, pessoas desesperadas, nem pensar num funeral. Isso atrapalha muito a vida dessa pessoa. E há muitos tratamentos no sentido terapêutico, psicoterapêutico mesmo. E eu quero passar para vocês hoje, e eu quero primeiro fazer com que vocês entendam a morte. Porque não tem nada de desesperador, né? A morte não é se imaginar lá morrendo no caixão, não é nada disso. A morte para nós, porque nós somos um espírito, a partir do momento que você se desliga do corpo físico, onde há a morte, né? Para nós hoje, o que acontece? Você imagina que você morreu e somente aquele corpo físico lá que vai acontecer alguma coisa com ele, sabe lá Deus o que. Não! Quando nós nos separamos do corpo espiritual e do corpo físico, nós passamos para uma outra dimensão. Essa outra dimensão não é a dimensão física que nós chamamos, é a dimensão espiritual, para ficar mais fácil para entender. E é simplesmente você se desliga do corpo e você continua igual ao que você é. O que eu peço para vocês terem mais medo não é da morte, é da vida. Como assim? Essa doida falando essas coisas. Por quê? Porque no momento da morte, nós vamos para o nosso 100%, que é o eu espírito. Né? Enquanto nós estamos na Terra, um momento você está dormindo, que você está do lado espiritual, outro momento você está no plano físico e se confunde um pouco o que é vida, o que é morte. Mas a partir do momento que nós morremos, que nós estamos num outro estado, né, de dimensão, é muito importante o que nós fizemos em vida aqui. Então, na verdade, o medo é da vida, o medo é de não se fazer o que é certo, o medo é de ter passado uma vida e desperdiçado essa vida, o medo é de ter feito mal para alguém. Por quê? Tudo que nós fazemos retorna para nós. E enquanto nós estamos encarnados, ou seja, no físico, isso volta para nós, mas é de uma maneira mais light, digamos assim. Quando nós morremos, que nós passamos a ser mais o eu espiritual do que o físico, isso se potencializa em 5 vezes. Então, se você tem muitos vícios, isso vai se potencializar, você vai viver atrás de vícios, né? Se você é uma pessoa que prejudica, você vai prejudicar muito mais. Se você é uma pessoa depressiva, você vai ficar muito mais depressiva e assim sucessivamente. Porém, se você é uma pessoa boa, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que faz o bem, você vai se sentir muito mais livre para fazer. Ou seja, vai potencializar todo o bem que você já fazia aqui. Vai fazer muito mais. Então, o único problema da morte é esse. Não tenha receio. Não tenha dúvidas. Ninguém morre dessa morte que nós falamos hoje. Morreu, acabou tudo? Não. Morreu, começou tudo. Aí que se começa. Por quê? Porque nós somos seres espirituais.
a partir do momento que você... A vida aqui são experiências que a gente teve que passar, né? Então, essas experiências vão somando ao nosso eu espírito. Quando a gente desencarna, que nós vamos para a vida espiritual, nós somamos tudo aquilo que nós fizemos aqui, de bom ou de ruim. Por isso que é muito importante saber o que nós fazemos, saber como lidamos com a nossa vida, saber o seu dia a dia, como você se comporta, qual é a sua moral, o que você procura melhorar, estudar, compreender, ajudar. Então, isso tudo vai ser levado para a nossa vida espiritual. E lá é maravilhoso. Como que eu sei? Porque eu tenho todas as recordações, porque eu estudo, porque eu estou nessa vida espiritual desde muitas passadas. E eu falo isso para você com conhecimento de causa. Não se desespere, não tenha medo da morte. Olha, você pode estar num processo de um trauma de vidas passadas, você pode estar sentindo aquele momento difícil que você passou numa morte, então uma regressão te ajuda, um processo terapêutico. Você pode ter vivido alguns momentos de trauma nessa mesma vida, desbloqueios emocionais, você pode fazer, vai te ajudar, né? Tratamentos com PNL, com vários tipos de terapias holísticas, psicoterapia holística, vai te ajudar a sair desse processo. E o entender a morte vai ajudar muito mais, porque a morte não é nada de ruim. Muito pelo contrário, a morte, quando você está com o corpo debilitado, porque nós viemos para passar por algumas dificuldades, e essas dificuldades, elas só são completamente aproveitadas na experiência carnal. O que é isso? Você vem, passa por dificuldades, problemas financeiros, familiar, de relacionamento, problemas do físico. E isso nós vamos deixando nesse físico. Quando você morre, tudo isso fica ali naquele corpo, a doença, a dificuldade, e você leva tudo de bom que você fez ou tudo de ruim. E aí começa uma coisa gostosa, uma vida linda, em lugares maravilhosos, sem esse peso, sabe, do nosso corpo que nos deixa cansado, que nos deixa esgotado. Nós não vamos ter. A única coisa que difere da minha vida espiritual para essa minha vida física, eu vou estar exatamente igual, só que leve, como uma pluma. Um espírito, vocês já devem ter visto em algum filme, algum livro, alguma imagem, quando a gente se desprende do corpo físico, você tem aquele corpo espiritual, tá? Que isso é leve, você vai para lá, vem para cá, a distância, o só o pensamento. Você pode fazer coisas maravilhosas, você tira traumas, você tira fobia, você tira tudo de ruim, entendeu? Então, nada tem de desastroso. Procure sair dessa fobia da morte. Quando você vê uma pessoa que morreu, na verdade, é só o corpo dela que está ali. Se você, quem tem a visão, quem tem mais sensibilidade, mediunidade, sexto sentido, depende do que você fala, vai poder perceber que essa pessoa, no momento da morte, já foi ajudada, os familiares que já morreram vêm buscar. Na verdade é uma alegria, entendeu? Não é nada de ruim. Ruim é para quem está aqui. Mas se a gente já pagou tudo que tinha que pagar, já fez tudo que tinha que fazer aqui na Terra, é um momento da gente ir para a espiritualidade e ser feliz. Lá a gente reencontra familiares, lá a gente reencontra amigos de alma, reencontra todos que amamos. Então, gente, o que nos separa é só uma questão de dimensão, tá? E essas experiências na Terra, nós temos que vir com o corpo físico, porque com o corpo físico nós aprendemos. É prática, é físico.
E a hora que nós deixamos o corpo físico, aí a gente vê o quanto foi bom, tudo que você fez de bom, tudo que você aprendeu. E aí o seu espírito galga mais esses aprendizados. E você vai ficando cada vez mais feliz. E aí, junto com as equipes espirituais, você vai analisar, poxa, eu ainda preciso aprender tal coisa. E aí você reprograma novamente com essas equipes, volta para uma encarnação, nasce, cresce e passa por aquela experiência. Outras que você ainda não tem, que você ainda não aprendeu, que você tem dificuldade. E aí você passa por essas experiências, passa de uma forma bem legal, com sabedoria espiritual, desencarna e tem menos esse peso. E assim, sucessivamente, nós vamos evoluindo cada vida na Terra que nós temos. Então, deixa isso de lado. É maravilhoso. O mundo espiritual é divino. Quando você dorme, você está na sua vida espiritual. Por isso que é importante, quando nós vamos dormir, fazer uma oração, um relaxamento, uma meditação, pedir ajuda espiritual para você ir em lugares bons, porque na verdade nós estamos no corpo espiritual. É como se morrêssemos todo dia, entendeu? Então nada de desesperador, de drástico, nada de medo, não tenha mais esse medo, não precisa. É verdade. Se não acredita em mim, vai buscar informações espirituais de muitos pesquisadores, de muitos escritores. Tem muita coisa, muito material bom por aí. Mas eu te peço, não tenha mais esse medo, não precisa. Viva a vida intensamente, 100%, fazendo bem, alegre, entendendo que você manda no seu corpo. Faça cada dia mais coisas boas, porque isso já começa a voltar para você aqui na vida física. E quando você passar para o lado de lá, essa tal chamada morte, você vai ver que maravilhoso, que divino. Então se preocupe mais com a vida e menos com a morte. Esse é o meu recado para hoje. Eu quero te deixar livre, leve, solto nesse assunto, porque nada tem de terrível, muito pelo contrário, nós somos pessoas que nós vamos viver eternamente. Olha que lindo, você vem, passa por uma experiência, desencarna, vem novamente, passa por outra e você vai evoluindo. Quanto mais você vai evoluindo, você vai chegando aos patamares dos nossos avatares. O que é isso? Grandes mestres, grandes seres, como Jesus, como São Francisco, São Miguel e vai por aí afora. E nós vamos se aproximando deles por uma questão de vibração, de espíritos bons. Vamos pensar nisso? Vamos mudar esse medo daqui para frente e vamos focar na nossa vida para fazer tudo que é certo, tudo que é melhor, tudo que é caridade, moralidade. Buscar a cada dia que a gente levanta, dizer que hoje eu seja um instrumento para a evolução do planeta, para a minha evolução, da minha família e de todos. E você vai ter, com certeza, uma vida maravilhosa, um entendimento divino sobre esse assunto. Relaxe o seu coração e saia dessa fobia, porque não tem necessidade. Se precisar, vá fazer um tratamento terapêutico, tá? Para que você saia completamente e possa focar na sua vida hoje, fazendo bem, estudando, melhorando, impulsionando. É o que eu desejo para você. É como eu sigo e eu vou te dizer, mesmo com os meus problemas pessoais, familiares, profissionais, problemas no nosso planeta, no nosso país, mesmo assim, eu sou uma pessoa feliz e é isso que eu quero para você. Um beijo no seu coração. Fica com Deus e até logo, logo. Opa, não deixe de se inscrever no nosso canal. E outra coisa, não deixe de compartilhar também, porque pode ajudar muito quem está em sofrimento nesse momento. Fica com Deus.